vai ser pregada a tua palavra. Essa palavra sendo pregada, nós temos a convicção que ela transforma nossas vidas. Ela nos traz ao arrependimento, ela nos confronta, Pai. Então que essa palavra, meu Deus, venha ficar tatuada no nosso coração uma vez mais. E quando Ele terminar de pregar, Senhor, esta palavra, Ele vai estar orando aqui pelo garoto, meu Deus, que inteirou 1 aninho de vida ontem, Ravi. Amém? Dê uma linda salva de palmas para o Senhor. Amém. Deus te abençoe. Aleluia, né? Realmente a palavra tem esse poder magnífico, né? De transformar a nossa vida. A palavra é poderosa, né, irmãos? Repita aí. Olhe para alguém que está do seu lado aí, que você ama muito, e diga: a palavra é poderosa, né? E é verdade. A palavra é poderosa, irmãos. Se nós parássemos aqui de adorar a Deus em instrumentos, em louvores, e nos enchesse da palavra, né, seria até melhor, né? Nós parássemos de trabalhar, de cuidar dos nossos próprios interesses e nos mergulhássemos na palavra, também seria bem melhor, porque algo sobrenatural iria acontecer na sua vida. Quando você entra, quando você penetra dentro das Escrituras e lê, você faz uma viagem, né? Uma viagem sobrenatural, que nenhum homem ainda na face da terra explicou. O que esse livro tem de tão poderoso, que transforma as vidas, que faz com que países entre si briguem, estejam em guerras. O que a Bíblia tem de tão poderosa, irmãos, que é inexplicável pelos homens? É simples, é o Espírito Santo de Deus, né? É o Espírito Santo de Deus. A palavra tem esse poder, ela entra como uma espada, né, afiada, uma espada de 2 gumes dentro do seu corpo, e ali ela vai cortando medulas, vai cortando ossos, vai cortando gorduras, né, vai cortando glicose, vai cortando, né, tudo que de repente está impedindo de você chegar até Deus, até chegar aos teus olhos e abrir, né, e tirar todas as escamas que está impedindo de você chegar lá. Por isso que nós precisamos estar com o nosso corpo preparado, nosso corpo leve, para que a gente venha receber o poder de Deus na nossa vida. E pelo fato da gente hoje estar num grupo assim bem seleto, pequeno, a gente vai trazer uma palavra que de repente Deus mudou ainda há pouco, né? Eu ia trazer uma palavra aqui sobre os 3 porquinhos e o lobo mau, né? Que construíram a sua casa. Aí o primeiro lobo veio, destruiu a casa de palha, o segundo destruiu a casa de madeira, depois não destruiu a casa de rocha, né? Eu ia falar dos 3 porquinhos, ou seja, eu ia trazer um texto maravilhoso que ia encaixar com essa fábula, né? Lá do século acho que 18 por aí, muito antiga, que é a história dos 3 porquinhos. Mas de repente o Senhor te tira, não vai ser essa palavra aí, e puxa lá no baú, né? No baú da felicidade, aqui não é o do Silvio Santos, mas é o baú de Deus, que tem uma série de palavras maravilhosas que nos dá essa graça da gente compartilhar com vocês, conversando agora, tá bom? Conversando como a gente sempre conversou aqui, lendo a palavra de Deus para que você entendesse. Amém? Então nós vamos falar sobre uma ferramenta poderosa que o Senhor tem para nos ensinar como usá-la, e essa ferramenta é exatamente o jejum e a oração. Não estão todos aqui, depois eu vou repetir essa palavra aqui, né, que eu acho ela super importante. O jejum e a oração é exatamente a resposta de todos os nossos problemas, né, que muitas vezes nós não conseguimos resolver, e o jejum e a oração é essa ferramenta que vai nos dar a oportunidade da gente receber aquilo que nós estamos precisando de Deus. A beleza divina, a beleza física, a beleza espiritual, a beleza conjugal, a beleza material, em todos os sentidos, é que o jejum e a oração proporcionam na sua vida. Diga mais uma vez para alguém que está do seu lado, irmão. Se não tem ninguém do seu lado, diga para o Espírito Santo que está do seu lado, com uma filha aí da Fernanda, diga: você é lindo, oh linda.
Amém, né? Então, essa é a beleza do Espírito Santo. Ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é formoso, ele é tudo. Irmão, todos que amam Jesus enfrentam batalhas, sim ou não? Todos que se comprometem a estar com Deus, a caminhar, né, com o Senhor, através de um ministério dentro da sua igreja, resolve então a levantar as mãos: eu aceito esse Deus maravilhoso na minha vida. Então todas essas pessoas que enfrentam, resolvem caminhar com o Senhor, com certeza enfrentam uma batalha em sua vida, sim ou não? Todos nós enfrentamos muitas batalhas, e eu sei que muitos de nós aqui temos perdido batalhas porque não estamos usando as armas devidas para vencer essas batalhas. Nós podemos perceber no livro de Efésios que ele nos dá assim umas ferramentas, alguns elementos que nos ensina como vencer essas batalhas. Ele fala do cinto da verdade, que impede que as calças caiam, por exemplo, ou seja, que a sua vergonha seja exposta por outras pessoas, né? O cinto da verdade é exatamente isso, para que você não seja envergonhado, para que as pessoas não venham olhar para você e de chamar de derrotado, de chamar de uma pessoa que sabe que é vazia, enfim. Isso é uma das coisas que o Senhor nos ensina, é usar esse cinto da verdade, a couraça da justiça, irmãos, que protege os nossos órgãos vitais, por exemplo, né? Os pés, para que a gente costume andar em lugares, naqueles lugares que a gente andar, nós possamos entrar e sair como servos de Deus e vencedores acima de tudo, né? É colocar os nossos pés, como foi lido ainda há pouco, em Deuteronômio 28, né? Que aonde nós pisarmos, nós ali seremos abençoados em nome do Senhor Jesus. Fala também do escudo da fé, né, que protege as setas que voam ao meio-dia, das línguas que muitas vezes inflamadas chegam até o seu coração, aos seus ouvidos, e você, por conta de uma palavrinha que muitas vezes entra no seu coração, você deixa de servir a Deus. Por quê? Porque você não tem o escudo da fé. Também tem o capacete da salvação, que guarda a cabeça durante o combate de um soldado, né? É aquele capacete que o pessoal aí da polícia usa, né? Exatamente para que ele não seja atingido na cabeça, porque o diabo, ele tem prazer em afetar a sua mente, atingir a sua cabeça, porque é lá que está os comandos, negativo, positivo, é lá onde você raciocina, é lá onde você pensa, né? Então é o capacete que precisa estar na nossa cabeça. E por último, a espada do Espírito, que significa exatamente o que acabamos de ler aqui, a palavra de Deus. Sabe, de todos esses elementos aí, né, eu tiro para mim a palavra de Deus, porque é ela que me sustenta, ela que me intriga, ela que me incomoda, irmão. Quando eu peco, por exemplo, quando eu faço alguma coisa de errado, é a palavra que me incomoda, sabe, ela que fica ali, ó, martelando, né, o meu coração. É a palavra de Deus, que tanto eu de ouvir falar, né, eu percebi que ela está simplesmente me dizendo a verdade e por onde eu tenho que caminhar, o caminho que eu devo seguir. Então essa é a palavra de Deus. Então desse elemento, né, destaquei aqui a palavra de Deus. E é exatamente sobre essa palavra de Deus aonde nos ensina também como jejuar e orar. Como nós vamos conseguir estar com essas armaduras sobre o nosso corpo sem que ela venha nos afetar, sem que ela venha nos tornar peso, que muitas vezes o que você tem como autoridade, o que você tem como legado de levar a palavra de Deus se torna às vezes até um peso, porque é uma responsabilidade. A mesma forma que é lhe dado, também mais é cobrado, e cada um de vocês aqui carrega essa responsabilidade de cristão. Você está me entendendo? Cada um de vocês aqui é cobrado de uma forma especial. Por quê? Porque você é uma pessoa que aceitou Jesus, sim ou não? Alguém precisa aceitar Jesus hoje aqui, né? Então, se você aceitou Jesus, então entenda que você faz parte desse grupo que é cobrado. E se você não está devidamente, né, capacitado para usar as armaduras de Deus, você vai ser uma presa fácil para Golias. Mas se você ora e jejua, irmãos, com certeza você vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Esta palavra que eu quero direcionar
a você é o jejum e a oração. Aleluia. Vamos relembrar então de Davi relutando, né? Davi enfrenta o gigante Golias. Essa história que mundialmente é conhecida como Davi, um menino pequeno, né? E Golias, o gigante filisteu, que afronta o povo judeu, que afronta o exército de Saul, e diz que lá não tinha homem, que não tinha ninguém que pudesse enfrentar ele, porque ele era um soldado preparado, ele era grande, ele tinha força. E às vezes o problema quando vem sobre a nossa vida é desse jeito, é como um gigante, ele afronta você e diz: você não tem força, sabe? Você não tem força, além de você não estar usando essas armaduras que eu acabei de citar aqui, você também não jejua e também não ora. Aleluia. Você não usa as armaduras e também não jejua e também não ora. Por isso que você é uma presa fraca para o gigante. É uma presa fraca para Golias. Mas para Davi não foi. Quando Davi, irmão, percebeu que o gigante estava afrontando o seu povo, ele saiu lá do meio da multidão e disse: quem é esse circunciso que quer humilhar o meu povo, que está humilhando o meu povo? Quem é ele, né? Se não tem ninguém para lutar com você, eu luto com você. Aí o gigante começou então a rir, a debochar de Golias. E nós percebemos aqui que na hora que Davi se manifestou em lutar com o gigante, eu acredito que nem o exército de Saul, nem o próprio rei Saul, e ninguém que estava ali acreditava que aquele garoto pequeno poderia lutar e vencer aquele gigante. Bem, já que ele se propôs em lutar, já que ele se propôs a morrer por nós, vamos pelo menos colocar as armaduras nele. Essas armaduras que nós citamos aqui, que didaticamente essas armaduras aqui são para nos ensinar sobre a palavra de Deus também, mas lá aquela armadura servia também para proteger o corpo de Davi, de uma bala perdida, ou de uma espada perdida, ou de qualquer arma que o gigante Golias pudesse lançar sobre a vida de Davi. Davi então estaria protegido. Então coloca as armaduras em Davi. Davi era pequeno, as armaduras não davam nele, ele ficou desconfortável naquela armadura, como muitos de nós ficamos desconfortáveis, como temos que usar essas armaduras. Mas mesmo assim tentaram usar essas armaduras, mas não deu no corpo dele, não deu. Ele: deixa para lá, não sou soldado mesmo, né? Ele usou aquela frasinha que é conhecida internacionalmente: tu vem com força, tu vem com todo o teu poder humano, tu vem com todas as tuas armas, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Quer dizer, a armadura de Davi não era uma armadura humana, não. A armadura de Davi era uma armadura sobrenatural, ou seja, era a oração, era o jejum que Davi sempre fazia antes de realizar qualquer batalha. Davi orava e jejuava, porque sabia que a vitória era certa. É certa. Aleluia. Mas Davi depois, irmãos, teve que enfrentar uma batalha diferenciada, como muitas batalhas o rei Davi enfrentou nessa vida. O homem conhecido como segundo coração de Deus teve que enfrentar então, no início da sua carreira ali, outra batalha. E desta vez a batalha era a batalha da infidelidade conjugal, né? E nessa batalha Davi se apaixona por uma pessoa, Davi tem um relacionamento com uma pessoa, Davi teve um filho com aquela pessoa. E Davi então, durante esse relacionamento, obviamente que ele se apaixona pela pessoa, ele se apaixona pela criança que mais tarde seria seu filho e tudo. E a gente conhece muito bem essa história, a gente sabe a deficiência de Davi, o segundo coração de Deus, que se apaixona por Betseba. É o nome dela, Betseba? Me corrija, pelo amor de Deus. Por Betseba, que tinha um marido por nome de Urias.
Ele sabia que para conquistar o coração daquela mulher, ele também tinha que matar o outro, sabe, dar cabo na vida dele, e assim ele fez. Então ele cometeu um terrível erro. Você perceba que para Deus nada é impossível, há sempre uma esperança, independentemente de quem seja você, cara. Você pode ser o pior de todos que estão aqui, você pode ser o cara mais ruim da face da terra, para você ainda existe uma esperança. Mas essa esperança custa um preço, sabe, um preço muito alto para cada um de nós. Não pense que para Davi foi de fácil ele vencer todos os obstáculos que foram criados na vida dele, que Deus permitiu que acontecesse, porque por conta do seu pecado, irmãos. E dessa batalha Davi perde. O texto fala que o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Ou seja, Deus fez com que o filho de Betseba, concebido por ambos, Davi e Betseba, adoecesse. Já veio aí uma maldição sobre aquele relacionamento. O filho dela adoece, né? Davi implorou então a Deus em favor da criança. Ele orou, ele jejuou. Entretanto, em casa passou a noite deitado no chão. Esse texto você pode achar ele lá em 2 Samuel, capítulo 12 em diante. É muito bonito, você pode ler e viajar nessa história aqui. Então nós percebemos aqui que Davi era um homem de oração. Davi, ele orava. Nós percebemos então que na primeira batalha que ele teve com Golias, ele ganhou a guerra, como outras e outras, é porque Davi orava. É claro que ele não orava simplesmente porque estava vivendo um problema, ele orava e jejuava porque ele sabia que a vitória vinha de Deus através de algum sacrifício. E nós sabemos que matar a nossa carne é muito difícil, e Davi tinha habilidade. Davi era habilidoso em matar carne, irmãos. Davi implorou a Deus, olha só o texto. Davi implorou a Deus em favor da criança, para que ela não viesse a morrer. Então ele jejuou, e entrando em casa, no seu quarto, passou a noite toda deitado no chão, desesperado, orando e jejuando. Agora eu pergunto a você: Deus atendeu? Deus atendeu o pedido de Davi, sim ou não? Não, irmãos. Deus não atendeu o pedido do Davi, irmão, de Davi. Mas por quê, pastor? Porque Deus, irmãos, Ele pode sim atender o teu pedido com jejum e com oração, te dar a vitória diante de todos os sacrifícios que você pode fazer aqui na terra. Mas primeiro Ele vai sondar o seu íntimo, sondar a sua intimidade. Deus quer saber como é que você está aí dentro, dentro do seu coração. Ele quer saber isso. Então 7 dias se passaram, a Bíblia fala aqui, e a criança então morreu. Isso quer dizer que Deus não atendeu o pedido de Davi, mesmo ele orando e jejuando, porque Davi estava errado. Mas ainda há pouco Davi não venceu o gigante, que era impossível para ele vencer o gigante. Ele não venceu, cortou a cabeça do cara, ainda trouxe como prêmio. Dessa vez ele perdeu essa guerra. Então Davi levantou do chão, levantou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Isso significa que o jejum estava acontecendo na vida de Davi. Davi estava jejuando, mas quando ele percebeu que a vontade que tinha que ser cumprida era de Deus, ele parou, não fez mais escândalo. O texto é lindo, quando a gente começa, viu, Jonilson, lê o texto todinho, você vai percebendo a conversa maravilhosa que Jesus tinha, que Davi tinha com Deus, a intimidade que aquele homem tinha com Deus. Ele então falou isso: pronto, acabou, morreu, acabou. Levantou, perfumou-se, porque é uma tradição, perfumar significa se arrumar direitinho, porque agora eu vou para a casa do Pai, eu vou entrar nos atos do Senhor, e ali eu vou adorar o meu Deus. Aleluia. Coisa que a gente não faz, só murmura.
né? Mesmo diante de milhares de situações, você não entende que para chegar até Deus você tem que matar a sua carne, ser espiritual, ser mais espiritual, irmão. Qual é a capacidade humana que a gente tem, até mesmo espiritual, de exigir alguma coisa de Deus? Nenhuma. E Davi teve essa consciência. O texto aqui, se eu pudesse ler aqui, mas vai demorar. Então ele levantou, tomou um banho, se perfumou, né? E entrou e adorou. Fez como Jó fez também, sabe? Às vezes os irmãos, se dá alguma coisa errada no louvor, ou na pregação, ou na igreja, não adora não, sai logo brigando. Ah, não posso ir para o culto ciclano, não posso ir para o culto do fulano. Ah, eu fui no culto ontem, hoje eu não venho. Ele não foi adorar, ele foi cumprir uma agenda. Você está me entendendo? Irmão, eu cumpro agenda todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu não tenho tempo para nada, sabe? Sempre eu estou envolvido em alguma coisa espiritual. Sempre eu estou envolvido em alguma coisa. Mas é porque é pastor, é porque conhece pessoas. Não, irmãos. Parece que a lei da física, né? Ela é gerada exatamente naquilo que você faz. Então, se você costuma fazer alguma coisa, vai se repetir aquela coisa. Então, eu gosto das coisas espirituais, mesmo não sendo tão santo, mesmo não sendo tão, sabe, o bonzão, né? Mas eu gosto de me envolver com as coisas de Deus. Talvez é isso que Davi fazia muito bem para Deus. Ele se envolvia com as coisas do Senhor e dava o melhor para Deus. Mas é muito difícil você perder alguma coisa que você ama, sim ou não? Mas muitas vezes nós perdemos porque nós merecemos. Muitas vezes nós estamos perdendo batalha porque nós não merecemos ganhar nenhuma batalha, porque não temos talvez a intimidade que Davi tinha, sabe? Então Deus, ele via tudo em Davi, via todos os seus erros, mas ele via alguma coisa que chamava mais a atenção do coração de Deus, que era exatamente a fidelidade. Amém, irmãos? A fidelidade é que nós precisamos ter para com Deus, né? Às vezes a gente quer fidelidade, né, daquilo que a gente posta na rede social, né? A gente quer mostrar para alguém o que faz. É interessante, eu trabalho nessa área, eu acho legal você estar divulgando, né, aquilo que você está fazendo. Mas tem gente que tem interesse em divulgar aquilo, irmão, exatamente para mostrar que ela fez. O que adianta a gente vir à igreja, né? O que adianta a gente fazer uma série de agendas dentro da igreja se a gente não está se comportando como um crente fiel, como um crente digno? Essa palavra é para mim, é para todos nós que estamos aqui. Quando a gente prega, a primeira pancada que vem é para o pastor. Aleluia. O que adianta, irmão, a gente pregar a palavra de Deus porque canta? O que adianta a gente pregar a palavra de Deus porque é do ministério e está ali, tem que vir, só tem eu e acabou? Se eu não vir, não tem culto. Se você não vir, vai continuar o culto, porque o culto começou muitos séculos aqui. Antes de você estar aqui, o culto já estava rolando, o culto já tinha começado. Não percebemos porque somos humanos, estamos num nível carnal muito grande, a gente não consegue perceber, irmãos, a maravilha que existe aqui de anjos, né? Há algo sobrenatural nesse lugar. A gente não percebe porque a gente é humano, a gente está vivendo numa carne, a gente não percebe. A gente não percebe é porque a gente está dormindo no ponto. Aleluia. 1 Coríntios 11, 27. Eu queria que o Jonilson desse uma aberta na Bíblia aí, né? Uma abrida na Bíblia, né? Bem cearense, né? 2 Coríntios 11, 27. Apóstolo Paulo, que ele nos ensina, irmãos, o que significa matar a carne, mortificar a carne, sabe? Ele nos ensina como é essa nossa caminhada com Deus, sabe? De ser honesto, ser fiel com Deus, mesmo na alegria ou na dor. Então o texto fala: trabalhei
Portanto, qualquer que comer esse pão, é o 27, trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir, é esse? Primeiro, é o segundo, Johnilson, perdão, meu querido, Jojo, é o segundo, acho que é o 2 Coríntios que fala, 2 Coríntios 11, 27, eu acho que é esse, né? Eu, em trabalhos e fadigas, em trabalhos, em fadiga, quem não trabalha aqui? Quem, sabe, de segunda a segunda rala, não, tem que trabalhar, tem que ter aquele almoço rápido e tem que voltar para o seu trabalho de novo. E o texto fala, em trabalhos e fadigas, ou cansaço, em vigílias, muitas vezes, sem dormir. Vigília significa dormir, no meu tempo fala bem natural, né? Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além de Paulo, né, passar por toda essa aflição, além de ele passar fome, irmãos, e sede, ele também ainda tinha que jejuar. Porque às vezes a gente confunde, hoje eu não comi, então eu não preciso jejuar. Não, jejuar é outra coisa. Jejuar é um sacrifício, meu irmão, você tem que fazer por alguma coisa que está lhe incomodando. Quando nós falamos do jejum alimentar, a gente está selecionando ferramentas para tratar de várias áreas da nossa vida, tanto a área do seu corpo, como a sua área espiritual. E aqui Paulo nos ensina muito bem, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Irmãos, se a gente for ler o texto e continuar o texto, a gente vai perceber lá na frente, por amor a Cristo, e por necessidade, por sacrifício, sabe? Por sacrifício, porque ele sabia para onde ia, ele sabia o que ele queria, ele sabia que ele não ia conseguir chegar até onde ele chegou, se ele não tivesse feito esse sacrifício de jejum e oração. Irmãos, é difícil, irmão. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 13, aí Paulo nos dá uma resposta tremenda para esse assunto. Perceba que a gente saiu lá de Davi, vencendo batalha. Davi é o Antigo Testamento e Davi usava essa arma. E essa mesma arma que é usada desde os tempos antigos, são usadas até hoje. E foi usado por Paulo também. Porque se viverdes segundo a carne, né, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, viverás. O que significa essa palavra esquisita? Mortificar, vem de mortificação, de parar, de se alimentar, ou seja, de parar de alimentar o homem velho. Você está entendendo? É parar de alimentar o homem velho. Pastor, eu vou fazer um jejum hoje tremendo, de 7 às 5 horas da tarde, não vai adiantar nada, eu sinto muito dizer para você, talvez você seja poupado ou até abençoado pelo tempo da ignorância, mas esse jejum não vale nada. O jejum desses homens, irmãos, eram contínuos, o jejum fazia parte da sua dieta, o jejum desses homens fazia parte do seu dia a dia, da sua culinária. Irmãos, o próprio Jesus falava, nem só de pão viveu o homem, mas sim de toda a palavra, aleluia. Quer vitória? Quer vitória? Diz o resto aí, Hermes. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Não tem sacrifício sem dor, colega, sabe? Pastor, eu queria tanto pregar, eu queria tanto cantar, eu queria tanto tocar na mão das pessoas, as pessoas saem rodando, a cambalhota, cai isso. Irmãos, é o sonho de muitos, né? É isso, que isso aconteça. Mas a resposta está na oração e no jejum. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos matar nossa carne. Sabe por que eu vim sendo incomodado para trazer essa palavra? Sabe, irmãos, Deus, ele sei que ele fala com cada um de vocês, tem a sua intimidade, e eu também tenho a minha intimidade com Deus, e as particularidades que eu tenho com Deus, às vezes eu me indago, por que isso, por que aquilo, por que eu estou aqui, por que eu faço isso, eu não sou merecedor disso tudo. Tem
uma idade já, né? Mas eu ainda não sou merecedor disso tudo. Eu digo no meu peito, eu não sou merecedor de tudo que tu tens feito por mim, Senhor. As bênçãos, porque as bênçãos não estão em mim, talvez estejam nos meus familiares, né? Ao redor. Isso é bênção de Deus. É um resultado de trabalho, é um resultado de fidelidade, é um resultado de pecado, é um resultado de muitas coisas que envolvem a nossa vida com Deus, mas é acima de tudo um resultado de perseverança na presença de Deus. Por isso que eu não gosto de quem desiste. Eu não gosto de quem se justifica acerca de um culto, de estar no culto. Ah, me cansei ontem, hoje eu não venho, eu tenho que cumprir uma agenda. Ah, se eu não for para essa agenda eu vou morrer. Morra, mas não morra sem Deus. Aleluia. Mortificação de parar de alimentar o homem velho com as coisas desse mundo. O que tem acontecido hoje, irmãos, nós não conseguimos jejuar, nós não conseguimos nos santificar diante de Deus, porque o que predomina em nós é o velho homem ainda. É o velho homem que está entre nós, é que está nos alimentando com os seus prazeres mundanos. Você está me entendendo? Quem gosta de comer hambúrguer duro, que você pode colocar na geladeira, se não quiser colocar na geladeira, eu também uma dica boa, você pode colocar também fora da geladeira e pode passar 3 meses lá e ele não apodrece. Hambúrguer do McDonald's, né? E às vezes a gente se apega, né, em todas essas coisas que nos dá prazer. A gente gosta das guloseimas, a gente gosta das coisas deste mundo, sabe? A gente não pode ver uma picanha, sabe, pingando de óleo, sabe, que a gente endoida. São coisas dessa terra. Você está entendendo? Ah, mas amanhã eu vou ter que jejuar. E aí, pastor, mas eu vou ter que comer minha picanha hoje. Gente, eu já passei por várias experiências. Eu, às vezes a gente fica rindo, às vezes comenta em casa. Eu já passei de grupo, né, que foi fazer uma entrega uma entrega, né, de jejum, como é que chama aí? Tem uma palavra aí, eu esqueci o nome da palavra. Sei lá, estava orando aí, resolveram no outro dia entregar o jejum. É mais ou menos uma campanha, né? Consagração, né? E eu às vezes sou um pouco cru nessas questões, né? Antigamente o pessoal me chamava de crente jabá. Por quê? Porque nem sempre eu acreditava, irmão, em quem falava isso para mim, ou aquilo para mim. Eu sempre tive essas dúvidas, né? Porque eu sempre gostei que Deus falasse para mim, em particular, certas coisas. Eu queria ver da boca de Deus, eu não queria ver da boca de qualquer um, Deus falando para mim. Porque se Ele tiver de falar para mim, Ele vai falar para mim. Você crê nisso, nesse mistério? Sim ou não? Aleluia. Tem gente que não crê, fazer o quê? Né? Tem gente que tem que procurar algum tipo de sacerdote, bispo, pastor, eclésico, sei lá, papa, para falar. Eu estou aqui representando Deus, irmão. Eu estou te dizendo aqui, é isso. Não, você não precisa, sabe, esperar que essas respostas vêm de Deus, de outras pessoas, sendo que elas vêm de Deus. Aí a turma chegou lá comigo, são amigos meus, eu amo eles todinho. Irmão, os caras chegaram lá, tudo, sabe, meio tonto assim, mas com muita fome. Aí eu falei, o fogo vai descer, os caras estão aí no óleo, né? E eu morrendo de fome também, mas não tinha participado de nada, porque eu não fazia parte do grupo. Eu só estava cedendo o espaço. E os meninos no óleo, o fogo vai descer. E realmente o fogo desceu, né? A gente tinha um interno na casa, aí o menino, prepara o fogo aí, vamos entregar o jejum meio-dia. Passou a noite toda, a madrugada, o jejum, a entrega é meio-dia, né? Então você tem que preparar logo o fogo. Antes de entregar o jejum, ele já estava pensando em comer. Você está me entendendo, meu irmão? Porque tinha comida e não era pouco. Tinha uns 6 cará para início de conversa, tinha uma mesa de saladas e tinha muita carne para queimar. E o pobre do menino lá não deixaram nem ele terminar de assar o cará. O pessoal deram, foi em cima, entregaram o jejum, começaram com a salada foram, de tudo tinha, irmão, assim uma escala. Começava pela salada que era mais leve, depois vinha o peixe, né, que era um pouco mais leve, depois entrava na carne. E quando entrava na carne já era mesmo. Não sai nunca mais. O jejum, no meu ponto de vista de Mauro, né, de homem, não serviu para nada. Jejum é sacrifício, cara. E outra, não tem de fazer jejum um mês, uma vez no ano, não. Jejum é para ser feito todos os dias na sua vida, é todas as horas. É matar a carne, sabe? É mortificar a carne, irmãos. Não alimentar as células do pecado que está dentro de nós, irmãos. As células estão lá, louquinha para pecar, mas você não consegue parar sequer um segundo, né? Um segundo sequer. Hoje eu vou jejuar o Senhor.
Aleluia. A gente vai ter aula de jejum aqui. É inconcebível, irmãos, sabe? É inaceitável num país como esse, que quase mais da metade, ou seja, os 70%, aliás, é quase que 90% da população é cristã. E por que que o crime impera? E por que que o crime manda? E por que que o bandido dá ordem? Por que que as autoridades, as autoridades do mal estão mandando nessa terra? Porque não está havendo fidelidade de vocês, e nem minha, e nem de toda essa igreja. Sim ou não, irmãos? Vocês concordam comigo? Se o jejum e a oração têm esse poder, irmãos. Mas sabe que o que está acontecendo? A bênção está lá, a bênção está lá, a mesa está posta, a bênção está lá, irmãos, preparada para mim, preparada para o Eduardo, já há muito tempo. Não pense que a minha bênção aconteceu agora, sabe? O meu carro 0 quilômetro, cabine dupla, elétrico, eu não quero nada de poluição, de gasolina, nada de que venha contaminar, o nosso espaço, Não, o meu carro vai ser elétrico, irmãos. Quando eu entrar no meu carro, o cinto vai me segurar. E essas bênçãos estão lá, irmãos, estão guardadinhas, sabe? Como a bênção de cada um de vocês aqui está guardada também. Você pensa o quê? Que você ainda vai escrever, fazer aí o que você precisa e entregar para Deus como carta? Não, irmão, tudo que você precisa, Deus já selecionou para você. Mas o que está impedindo isso? A bênção da minha casa, a bênção da minha família, a bênção dos meus filhos, a bênção da minha faculdade, da minha formação, do meu salário, da minha igreja, sabe, do crescimento espiritual dessa igreja, da libertação dessa igreja. O que é que está faltando, irmão? Compromisso, jejum e oração. As bênçãos já estão lá. Daniel capítulo 10, versículo 13. Só para a gente ir entrando nesse clima tão maravilhoso, para a gente compreender que a bênção está lá. Existe uma guerra, irmãos, e você só vai vencer essa guerra se você lutar espiritualmente. Não vai ser com armadura, não. Vai ser com jejum e oração. O que a Bíblia diz? Como é que a gente espanta o diabo? Alguém, tem algum crente aí que sabe o versículozinho? Como é que se espanta o diabo? Esqueceu todo mundo, esqueceu, Jejum e oração, irmão, Como é que a gente vence Satanás? Com jejum e oração, irmãos. Pastor, mas Satanás ele está onde? Ele está na comida, ele está em tudo quanto é lugar, irmão. Você sabia que comer demais é um pecado? Alguém sabe disso? É pecado? Não olhe para mim com esse olho, não olhe de atravessado. Comer demais é pecado, irmão. Como é o plano do pecado? Alguém sabe dizer? Gula. Muito bem. Gula é o nome do jogador que joga contra você, É o pecado da gula. E é difícil. É difícil. Eu converso com o Jonilson, eu começo a rir. Eu gosto muito de Jonilson, irmão. Vai ser o futuro pastor dessa igreja. Um pastor mesmo teólogo, didático, tremendo na palavra, Mas a bênção dele está guardada. A bênção dele está guardada. A todos vocês, de todos vocês, a bênção está guardada. E eu converso com o Jonilson, qual é a autoridade que eu tenho que falar sobre bênção? Qual é a autoridade que eu tenho que falar sobre jejum? Olha a minha gordura, olha como eu estou fofinho, Que os magros também não vão ficar de fora também, que tem muito magro que come e não engorda, mas está cometendo pecado também, Da gula, porque come demais, mas não engorda. Não vamos colocar a culpa só nos fofinhos, não. Os fofinhos às vezes nem comem muito, mas tem células que estão permitindo que eles engordem. E o jejum e a oração vai fazer com que você se liberte disso. Amém, irmãos? Daniel, o anjo protetor, olha só, olha o que diz o texto. Daniel 10, capítulo 13. O anjo protetor do reino da Pérsia lutou contra mim. Contra mim com quem? Contra mim durante 21 dias. Mas Miguel, quem lutou contra mim, irmãos? O anjo de quem? O anjo da Pérsia, o anjo do mal, vamos supor. Às vezes a tua bênção está ali e tu está remoendo, tu está lutando, sabe, não consegue. Sabe por que não consegue, irmãos? Porque existe alguém impedindo a tua bênção no mundo espiritual, no mundo que você não enxerga. Você só vai conseguir vencer essa luta se você tiver
espiritualmente preparado em jejum e oração. Daniel, durante 21 dias fez o que, irmãos? Alguém pode me responder? Passou o dia comendo, dia e noite. Passava tudo. Quando ele saiu do exílio babilônico, ele teve sorte, entre os garotos mais bonitos vai ficar aqui na Babilônia, e tu vai ter direito de comer o bom e do melhor, de tudo que o reino dá. Então ele ficou só comendo, foi? Não, meus irmãos. Sabe, ele preferiu comer legumes. Morreu porque comeu legume? Não. Comeu frutas? Morreu porque comeu fruta? Não, irmãos. E foi exatamente isso que deu a vitória dos 21 dias. Mas perceba algo: Daniel não somente comeu legumes durante 21 dias, ele comeu legumes a vida toda, porque a bênção que tinha para Daniel estava só começando. Quem foi Daniel no final dessa história? Meu assistente Nardinho, da faculdade, né? Quem foi Daniel no futuro? Príncipe governador, né? Você está me entendendo, irmão? Então, estava ali, irmão, a bênção já estava na mão de Deus para entregar para Daniel. E o texto fala: o anjo protetor do reino da Pérsia lutou contra mim durante 21 dias, mas Miguel, um dos anjos-chefe, veio me ajudar, pois eu estava lutando sozinho contra os reis da Pérsia. Você está lutando só, irmãos, por isso que você não tem batalha ganha. Você precisa, há 2 andares em cima de nós, amém? Há 2 andares, a sua bênção está no primeiro andar, nas mãos de Deus. Por isso que vocês têm que viver, irmãos, mortificado de tudo o que é carne, de tudo que está alimentando o velho homem, amém? É um propósito de jejum e oração que vai transformar a sua vida. Não vai ser as suas orações, sabe? Não vai ser o seu esforço na igreja, não vai ser as suas postagens no Instagram de 10 milhões de seguidores. Pastor, quando diz um ai, sabe, milhões de pessoas vão seguir ele. Nada a ver, irmãos. O que vai nos elevar a um nível espiritual é o jejum e a oração. Mas é simples. Mas você está me entendendo, irmão? É tão confuso isso. Esse nível simplesmente vai matar a tua carne. Algo sobrenatural vai acontecer na tua vida, irmãos. Aleluia. Então, por que Jesus então jejuou? Para quê, irmão? Outra perguntinha para nós. Jejum também entrou na vida de Jesus com um propósito, sim ou não? E qual era o propósito, irmãos? O mesmo propósito que Deus tem na vida de cada um de vocês, irmãos: preparar vocês para a vida, preparar vocês para o ministério, preparar você para a morte. Jesus estava sendo preparado ali, irmãos, para dar caminhada, dar início ao seu ministério, irmãos, e mais tarde ele iria morrer, ele sabia disso. O que a Bíblia fala? Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Você também vai ser conduzido para várias esferas desse mundo para ser tentado pelo diabo. E sabe por que você cai? Sabe por que nós caímos? Sabe por que nós pecamos? Porque nós não estamos jejuando. Essa é a palavra correta? Porque senão Jesus não tinha jejuado, sim ou não? Aleluia. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Perceba algo importante na sua vida, presta atenção, o culto não acabou, presta atenção, algo importante na sua vida, da família, do seu trabalho, da onde você anda. O nosso maior adversário é a comida, sim ou não? Nosso maior adversário é a comida. Qual foi o elemento que Satanás usou para enfeitiçar Eva, irmãos? Um alimento, irmãos. Sim ou não? O primeiro homem e a primeira mulher foram enfeitiçados exatamente foi por um alimento. E a gente sai de Adão e entra na sua vida agora em particular. Qual foi a primeira coisa que você fez quando saiu do ventre da sua mãe, irmãos?
Não sei se foram todos, mas vocês pediram comida, procuraram o seio da sua mamãe para mamar, sim ou não? Aconteceu isso com as mamães? Nós somos tentados pela comida. O diabo sabia que poderia tentar Jesus pela boca, mas o Senhor respondeu e disse: nem só de pão viveu o homem. Jesus estava jejuando, irmãos. Jesus estava em jejum durante 40 dias. Tecnicamente, cientificamente, você pode ficar 40 dias sem comer? Pode. Consulte seu médico e você vai ver a glória de Deus. Mas Jesus bebia, por isso que ele disse na palavra, né? Ele teve sede. Jesus termina o seu jejum e diz, ele entrou no seu jejum e disse: eu tenho sede. Isso significa que ele estava sem comer, mas ele estava bebendo. Aliás, eu tive fome, perdão. Significa que ele estava bebendo água, né? O texto é bem claro. Aleluia. Amém, irmãos? Alguém está disposto a usar essa arma para a igreja crescer? Aleluia. Jesus aqui faz um Jesus sólido, né? Então tem várias formas, nós vamos estudar isso aqui. Nas terça-feira, nós estamos aqui ensinando pessoas acerca de Paulo, acerca de algumas ferramentas interessantes para a sua vida espiritual. Tá bom? É uma coisa diferente, é um ensinamento diferente, com uma cara diferente. Amém? Ferramentas, porque daqui nós temos pessoas responsáveis que vão conduzir essa igreja, mas não pode ser de qualquer jeito. Toda mudança, irmão, exige um sacrifício. Alguém sabe me dizer quantos dias Moisés orou no deserto, irmãos? Para encurtar o negócio, 40 dias, foi isso? Jojo, 40 dias, 40 noites, jejuou Moisés, no deserto não, as montanhas lá, né? 40 dias e 40 noites. Entre aspas, ele não comeu e nem bebeu, irmão. Um jejum, olha, chegou me arrepio. Um jejum sobrenatural, que viu a glória de Deus no terceiro dia, colega. Não tem como, tu passar do terceiro dia, tu já morreu, já não morre. Tu é um milagre, porque no terceiro dia, uma pessoa sem beber água morre. Praticamente morre. No terceiro dia, ele já fez o primeiro milagre, que é não morrer. Aí o resto é bênção, meu irmão. É só uma experiência que você precisa ter com Deus. Sabe, nessa caminhada a gente tem que aprender, a gente tem que ser salvo, pelo amor de Deus. O nosso maior fracasso vai ser ficar para trás. Aleluia. Outro grande desafio, Esther, 3 dias e 3 noites sem beber e sem comer. Algo sobrenatural aconteceu sobre aquela aldeia, sobre aquele lugar. O poder de Deus foi manifestado, irmãos, porque o poder está exatamente quando você mata a sua carne e se aproxima de Deus, e você então quebra uma barreira que está entre você e Deus, que é o próprio muro que lhe impede de passar para o lado espiritual. E esse muro que está sendo provocado pelo diabo, que lhe escraviza no seu velho homem, no seu tão gostosinho velho homem, né? Aleluia. Vamos ficar de pé? Cadê o violonista dessa igreja para a gente adorar a Deus? Vamos adorar a Deus, porque somente a Ele é dado toda a honra e toda a glória. Então todo o sacrifício que você faz para Deus, pastor, eu estou querendo que o meu esposo volte para a igreja, eu quero que ele venha para a igreja. Faz o jejum, meu irmão, paga preço por ele, ora aí ora, jejua durante 3 dias, uma semana, mata a tua carne, mata o teu velho homem. Aleluia. Vai intercedendo aí pelo seu irmão. Aleluia. Deixa a igreja